Bom dia a todas. Hoje, dia 23 de março de 2024, nós estamos abordando o tema como ter amizades verdadeiras, a importância da empatia. E hoje o nosso tema será trabalhado pela maravilhosa Aurizandra Pereira. Com você, minha linda. Bom dia a todas novamente. Muito feliz de estar aqui nessa manhã. Muito feliz de estar falando sobre amizade, né? Que tema gostoso essa semana. Quanta coisa a gente aprendeu, né? E aí eu creio assim que quando chegar amanhã, né, que a gente encerra o tema, a gente vai conseguir realmente, né? Eu sempre falo, né? Juntar as pecinhas do quebra-cabeça todos os dias, todas as manhãs e entender, né, a importância de ter amigos, de ter amigas e de ser, na verdade, primeiramente de ser, né, amigos. E esse tema de hoje, né, a empatia. A nossa referência, ela está lá em Romanos 12, 15. Romanos, capítulo 12, versículo 15. E diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, né? Versículo bastante conhecido. E assim, ele é tão claro, né? Tão claro, e eu fiquei me perguntando o que que eu vou levar, né, para a gente nessa manhã? O que que eu posso levar de diferente para a gente estar fazendo uma reflexão mais consistente, né? E aí essa palavra empatia, né? Porque hoje a gente vai estar falando sobre a importância da empatia dentro do contexto, né, da construção da amizade. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre, né, essa palavra. Eu lembro que ela foi muito, muito falada, né? 2020, eu acho que foi uma das palavras mais faladas. Se você pesquisar, né, só se falava em empatia. 2020 que a gente passou, atravessou ali aquele período, né, de pandemia e um período tão desafiador, tão difícil, né? Com muitas dúvidas, com muitas perdas, com muitas dores, né? E foi um período que a humanidade, na verdade, né? A humanidade precisou desenvolver a tal empatia, né? E o que é, então, né, essa palavra tão falada, né, entre nós? E aí, eu vou colocar aqui para a gente algumas reflexões, tá? Sobre a empatia. E aí diz assim, uma definição. A empatia refere-se à habilidade psíquica de perceber o mundo a partir do olhar de uma outra pessoa, isto é, de compreender de maneira profunda as razões e sentimentos que motivam as suas ações, evitando julgamentos antecipados. Eu achei muito, muito completa essa definição aqui de empatia, né, que a gente encontra. Augusto Cury, né, que é um autor que eu gosto muito, e ele fala, né, ele fala com propriedade, com maestria sobre inteligência, né, emocional, e ele fala que a empatia é um dos comportamentos, né, observem, ele diz que é um dos comportamentos, vamos fixar essa palavra aqui essa manhã, empatia é um comportamento. Então, ela não é, quando eu digo que ela é um comportamento, eu já estou dizendo que ela não é um sentimento, né? E ele diz que é um dos comportamentos mais importantes, né, no que se refere à inteligência emocional, né? E aí, quando a gente fala que ela não é um sentimento e sim um comportamento, eu estou querendo dizer também que ela é algo que ela é desenvolvida, que ela pode ser aprendida, né, e desenvolvida, desde, desde a infância até, né, até a minha vida adulta. Então, eu vou aprender a desenvolver
esse comportamento, assim como outros comportamentos, a empatia também pode ser desenvolvida, né? E, diferentemente, outro ponto que eu gostaria de trazer aqui, né, de frisar nessa manhã para a gente, é a diferença, né, da empatia e da simpatia. Então, são dois comportamentos ali diferentes, tá? Eu posso ser simpático, né? Eu posso ser simpática com alguém, com um grupo de pessoas, ah, por, por simplesmente esperar ali, de repente, um resultado, ou por querer algo, por esperar algo em troca, né? Eu posso ser simpática. Mas a empatia, ela exige um pouco mais. Ela vai além, né? Ela é capaz, eu só consigo ser empática se eu crio realmente uma conexão, né, com o outro. No caso aqui, a gente está falando nessa semana, né, sobre as amizades, né? Então, eu só posso dizer realmente, né, que eu estou entendendo ali o mundo, né, do meu amigo, da minha amiga, se realmente eu tenho essa conexão profunda com essa outra pessoa, né? Uma outra reflexão que eu trago aqui é sobre 4 características de uma pessoa empática. Então, aqui a gente vai descobrir, será que eu tenho, né, essa habilidade? Será que eu tenho esse comportamento? Então, vamos ver essas 4 características, né? Dá para a gente fazer o checkzinho. Ah, número 1, eu consigo. Número 2, então, bora ver se a gente consegue fazer o checklist aqui da pessoa empática. Então, número 1, primeira característica, essa pessoa, ela tem uma tomada de perspectiva. O que é isso? Eu consigo, né, olhar pela perspectiva do outro, né? Do outro. Número 2, não julga, né? Ela é uma pessoa que não julga. Então, quando a gente leu lá a definição, né, de empatia, diz que eu consigo fazer tudo isso, né, sem fazer, evitando julgamentos antecipados. Então, trocando, né, trocando em miúdos, né, no português claro, eu consigo me colocar no lugar do outro, né, e quando eu faço esse exercício de me colocar no lugar do outro, ali eu não estou colocando os meus olhos no porquê, né? No porquê daquela atitude, no porquê daquele comportamento. Eu simplesmente estou fazendo aquilo que a gente bate tanto na tecla aqui no nosso café, né? Que é acolher, né? Eu simplesmente estou acolhendo o meu amigo, a minha amiga. Terceira característica, essa pessoa reconhece as emoções, né, dos outros, das outras pessoas. É isso que a gente está falando aqui agora. Eu sei reconhecer, né, eu sei, perdão, eu sei identificar, né, ela agiu assim, né, porque ela foi tomada por esse sentimento assim, porque ela vive isso aqui, então eu sei reconhecer, né, no outro essas emoções. E, por último, quarta característica, ela é uma pessoa que consegue repassar todas essas três características. Ela consegue repassar essa informação, ela comunica essa empatia. Então, eu consigo identificar, né, quando alguém está sendo empático comigo. Por quê? Porque aquela pessoa conseguiu comunicar realmente que ela criou essa conexão comigo de entendimento, de acolhimento, né? Então, a gente consegue ali, né, a partir dessa reflexão, será que eu estou sendo realmente uma pessoa empática? Será que eu estou usando de empatia dentro dos meus relacionamentos de amizade, né? Porque
existe muito aquilo de aquela batidinha no ombro, né? Não, eu tô aqui, eu tô com você, estamos junto, né? O famoso estamos junto, estamos junto até o fim. Mas fica para a gente hoje, nessa manhã, essa reflexão, né? É, desse comportamento, né? E se de repente a gente não fez o check aqui em todas essas características, né? É como o Augusto Cury fala, é um comportamento, então ele pode ser aprendido e pode ser desenvolvido, né? Durante a nossa vida. E então a nossa chamada, né, do nosso café com reflexão de hoje é essa. Vamos analisar como a empatia, né, como essa habilidade, esse comportamento é crucial para a construção de conexões profundas, né? Então, destacamos aqui a importância de compartilhar as alegrias, né? E apoiar nos momentos difíceis, né? Também, né? Aquela questão, né? Estar junto quando está tudo bem, quando está tudo às mil maravilhas, quando todo mundo está sorrindo, isso é relativamente fácil, né? Mas e o apoio nos momentos de choro, né? Como diz aqui a nossa referência de hoje, né? O nosso versículo de hoje. Será que a gente consegue realmente chorar com os que choram? O se alegrar, eu acho relativamente mais fácil. Mas e o chorar, né? E o dar a mão, né? O dar o ombro, né? O dar os ouvidos também, né? Os ouvidos, conceder os ouvidos. Então, continuando aqui, compartilhar alegrias e apoiar nos momentos difíceis, criando assim o quê? Laços mais sólidos, né? Então, essa troca é fortalecedora para ambas as partes, né? Então, dentro do que a gente chama de relacionamento, de amizade, né, que a gente está abordando essa semana, como todo relacionamento, né, ela é uma troca, né? É uma que a gente chama de via, né? Uma via de mão dupla, né? Então você dá, você recebe, uma hora você dá, outra hora você recebe, né? E é assim. E a gente vai desenvolvendo, né? Esses relacionamentos de amizade dessa maneira. E eu lendo, né? Estudando sobre essa questão da empatia, me remeteu, né, assim, como a gente fala que a empatia é algo construído, né, é algo que eu posso desenvolver, né, no decorrer da minha vida, né, e não algo, ali pronto, não é uma característica da pessoa, ela é empática, ela sabe ser, né, ela sabe ser empática, né? E eu estava lembrando, né? Orizanda, tem um grupo, né? A gente tem um grupo de amigos, né? Que são ex-colegas de colégio, né? Lá do tempo do fundamental ali, estávamos juntos, né? É, e a gente tem uma comunicação legal, né? Até hoje. Tem um grupinho do WhatsApp e tal, e assim, não deixamos, né, o tempo ali fazer aquilo ali, a nossa amizade do tempo de colégio se perder, né? Tanto é que existe até, nós temos no ano dois eventos, assim, que é os eventos, né, do grupo, que é em junho e outro lá em dezembro, né, que a gente faz a nossa famosa confraternização dos amigos do Colégio São Raimundo, né? Então nós estávamos lá e a gente faz essa reunião, né? E assim, é sempre um momento muito gostoso, e é aquela coisa assim, sempre que a gente se encontra, a gente consegue relembrar, parece assim que está muito fresquinho na memória, as coisas lá, né, da nossa adolescência, as coisas lá do colégio, né, dos tempos de colégio. E vai além, vai também um pouco além, né? Alguns se tornaram ali, né,
na construção, ali no meio desse grupo, se tornaram compadres, comadres e tal, e assim, é muito gostoso, né, a gente chegar ali nessa fase, né, da nossa vida e ter construído, né, ter conseguido construir esse relacionamento, assim, duradouro, né, mas só foi duradouro, né, só é duradouro a partir do momento que realmente a gente coloca, né, em prática essa empatia, assim como outras coisas que foram faladas aqui, né, durante a nossa semana, né, sobre comunicação, sobre lealdade, sobre tantas outras coisas, né, e aí a gente fala hoje sobre a empatia. E deixar aqui um espaço, né, para quem quiser comentar também o seu entendimento sobre empatia. Esse é o momento da gente refletir. Fiquem à vontade. Senão eu vou apontar, que vocês sabem que eu aponto. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Bom dia. Primeiro, para agradecer, parabenizar a Aure pela entrega tão linda dela. Sempre que eu vejo ela ministrando, eu me sinto numa sala de aula. A forma como ela fala é muito rica. E falar sobre empatia é algo assim, falar é muito fácil, né? Você sentir, você expressar, né? E ser genuíno, né? Ser verdadeiro. Colocar, colocar verdade nessa atitude é algo assim muito profundo. E quando a Aure falou assim, ajudar sem julgar, sentir o que o outro está sentindo sem julgar, isso é algo que eu preciso melhorar em mim. Porque às vezes a gente fica olhando do outro lado, mas o fulano poderia ter feito assim, o fulano poderia ter feito assado, achando que isso é empatia. Eu tô aqui, eu vou ajudar ele. Mas ele poderia ter feito assim, né? E pensando bem, não é, né? Então, como a gente precisa olhar para dentro, né? E aprender a cultivar essa habilidade, né? Esse comportamento, porque não é um exercício tão fácil assim, não, né? Se pôr no lugar do outro sem julgar. Olha o tanto que você tem que olhar para dentro, né? Olha o tanto que você tem que se autoconhecer e reconhecer que você não é perfeito, que você também pode passar pelas mesmas situações que o seu amigo está passando, né? E ter humildade para reconhecer isso, né? Muito profundo, muito bem colocado. Parabéns, Aure. Mais alguém? Complementar aqui. Eu penso que para que a gente seja empático com o outro, a gente tem que estar sempre buscando essa cura emocional. A pessoa ela tem que estar curada emocionalmente. Porque se ela é ela está num papel naquele momento ainda de vítima, ela não, ela não consegue ter esse olhar do outro. Ela quer que o mundo tenha esse olhar empático dela. Ela não consegue ser empática com os outros. Então, a cura emocional, a cura dos traumas, das dores, tudo aquilo que já aconteceu na vida, é fundamental para que esse comportamento ele se torne uma rotina e consiga realmente acolher as outras pessoas nesse nível de empatia. Não é fácil, é um desafio, mas graças a Deus que é possível executar, né? É um comportamento, então a gente consegue mudar ali. E às vezes a pessoa que também está com o ego, né, muito, às vezes não sempre, ego muito inflado, ela não tem essa visão empática. O mundo gira em torno
do próprio umbigo. Então, ela não consegue ter a empatia do outro. E se ela puder, ela usa os outros, né, a seu favor, enfim, mas nunca ter esse olhar de, de empatia, de ver as condições, as necessidades e até como a pessoa coloca o coração naquela amizade. Tem uma frase que a Dai diz assim, que eu coloco meu coração onde eu estou. Essa é a Dai. E é real mesmo. Só tem os dois lados, né? Isso é muito bom, é muito louvável. Só que ao mesmo tempo a gente se torna um tanto vulnerável. Mas é isso. Nós estamos de passagem, o que a gente vive aqui tem que viver de forma intensa. Nós não sabemos o momento que a gente vai ter essa partida, né? Então, que a gente possa viver de uma forma muito real, muito verdadeira. E fugindo um pouquinho do assunto aqui, mas ontem me veio uma conversa que eu tive com uma amiga, e ela dizendo assim, a sogra dela está há 2 anos de luto, praticamente. O esposo morreu e, e ela não conseguiu se superar. E por incrível que pareça, não é que tinha uma vida difícil, eles tinham uma boa convivência. Foram as pequenas coisas que ela deixou de fazer, que ela deixou de ser empática com ele de alguma forma. Por exemplo, ele chegava e dizia assim, hoje eu queria comer um peixe. Ela dizia, comer um peixe negativo. Você vai sujar a minha cozinha, vai deixar tudo sujo. E ele faleceu de um ataque, um ataque cardíaco fulminante. E ela não teve tempo mais para nada, né? Então hoje ela se cobra porque ela deixou de ser a parceira, de ser aquela pessoa que iria suprir ele nessas pequenas coisas. Ah, eu queria, sei lá, plantar uma árvore aqui. Não, não vai sujar o quintal, não, não vai inventar essas coisas. E aí ela foi tolhindo ela não vivia os sonhos, os pequenos sonhos, pequenas vontades do marido. Então, o quanto é importante a gente ter esse olhar também, né? Porque é rápido a vida, ela é passageira realmente, e nós temos que ter esse olhar diferenciado. É isso, meninas. Verdade. E aí, quando a Dai fala, né, que é difícil, que é desafiador a gente realmente ser, né, empático com tudo que diz, né, com tudo que é realmente a empatia, só deixar aqui uma frase que eu estava lendo dentro desse estudo, para nos incentivar, né, para nos deixar essa reflexão hoje e nos incentivar a desenvolver esse comportamento. E aí, é assim, ó, adotar um comportamento empático significa superar as barreiras do egoísmo e do preconceito, né, que é isso que a Lúcia acabou de falar. Quebrar, né, as barreiras do egoísmo. Observar a realidade a partir de outros pontos de vista possibilita a mim, né, possibilita a gente a ampliação do nosso olhar e o enriquecimento da nossa experiência no mundo. Então, é como a gente falou, né? É aquela via de mão dupla. Eu não estou só fazendo ali vamos colocar entre aspas, um sacrifício, né, de entender ali o outro, mas eu estou adquirindo também experiência de mundo para mim, né, a partir das experiências que eu ali estou vivenciando junto com esse amigo, junto com essa amiga, né? Então, nós temos esse ganho, né, também. E mais alguém? Se não tiver, se não tiver outra pessoa a comentar, a gente pode passar para o nosso momento de oração. A nossa oração hoje, Regina, Oi. Queria só fazer um pode pequeno falar. comentário aí. A Tá. Lúcia falando a conversa que ela teve com essa colega sobre a morte repentina, né?
às vezes são coisas tão pequenas, né, que a gente deixa de fazer e que teriam um significado muito grande. E a Orizanda comentou na fala dela que chorar com os que choram, né, e sorrir, relativamente sorrir seria mais fácil. Às vezes nem tanto, porque a pessoa ela pode até se comportar de forma empática, mas será que numa alegria, de fato, ela está sendo empática? Eu vou dar um exemplo. Eu quero comprar um carro, tá? E, de repente, uma amiga minha ali do lado, uma conhecida, uma colega, consegue comprar o carro antes de mim. Será que eu consigo realmente me alegrar com a conquista dela? Por quê? Porque às vezes eu posso pensar assim: nossa, mas eu tenho batalhado tanto, eu tenho me esforçado, eu tenho economizado, eu tenho abrido mão de algumas coisas, de um passeio, de um, sei lá, um exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma coisa que eu gosto, de viajar. Tenho abrido mão das minhas viagens para economizar, para eu comprar o carro, e a fulana do nada compra o carro. Sabe, essas coisas assim, às vezes eu fico observando, né, porque já aconteceu comigo de eu conseguir alguma coisa que eu estava querendo, mas vamos dizer assim, não era uma prioridade eu conquistar aquilo, e acabou que eu conquistei o que Deus permitiu, né? Era um desejo do meu coração, mas não era assim, vamos dizer, dentro da minha lista de prioridades, não era aquilo que eu queria. E a pessoa na hora, tipo assim, nossa, parabéns, que bom e tal, não sei o quê. E depois eu escutei, ninguém me falou, eu escutei ela comentando, caramba, como que ela consegue essas coisas? Sabe? E aí você fica se perguntando, a que ponto a pessoa consegue ser empática no momento de alegria do outro. Talvez no de tristeza, ao meu ver, por algumas observações, talvez seja até mais fácil, entre aspas, né? É isso. Aí, Regina, você fazendo esse comentário, né, remete ao que nós falamos lá no início, da diferença, né? Não sei se você já tinha entrado, da diferença da empatia e da simpatia, né? Então, no momento que essa pessoa fez esse comentário, parabéns, né, e tal, mas não era, né, não era de coração ali, ela foi apenas simpática. Ela usou da simpatia, né? Que a gente viu aqui essa diferença hoje. Então, realmente, empática ela não foi, porque a empatia nos exige um pouco mais. Ela exige a tal conexão realmente com esse outro. Ela, ela foi simplesmente simpática. Ela usou de simpatia ali no comentário dela, não da empatia. Luísa, fique à vontade, querida. Vamos nos concentrar nos nossos pedidos, nas nossas orações e nos entregar de coração para Deus, para que nos possa nos fortalecer cada vez mais no nosso grupo e poder ajudar pessoas que precisam realmente. Senhor, eu te coloco na tua presença todas as nossas necessidades e a necessidade de cada uma de suas famílias que precisam de ti, Senhor. Eu te peço pela família da Jolene, que ela pede uma revelação do céu, pelo Edagaste, que cure ele, a cura e a salvação, que o Senhor possa colocar, Senhor, a tua mão e curar o Edagaste e salvar ele do que ele está passando hoje, Senhor. Também coloco, Senhor, a Kelma, que ela está agradecendo pelo resultado dos exames dela, que deu tudo certo, pela saúde e fortalecer cada uma de nós, Senhor. Senhor, eu coloco também na tua presença a saúde da Lúcia, que todos os pedidos sejam atendidos aqui, Senhor, desse grupo e também de outras que estão pedindo secretamente. Então, Senhor, nós te colocamos na tua presença todos esses pedidos, que nós
nosso Senhor esteja com todos nós e nos fortaleça em todo nosso sentido, na saúde, na força, na coragem, na sabedoria, na inteligência e nos resultados de cada uma de nós, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por tudo, Pai. Amém. Hoje já é um dia extraordinário. Hoje nós vamos ter o piquenique das cores das nossas maravilhosas adolescentes lá no Parque da Cidade. Nosso coração já está quentinho com esse evento. E mais um para conta, tu vai te liderar. Então vamos lá, todas prontas. 1, 2. Tâmara está recolhida hoje, Hilda também. Vileira, Vai chamando, Lúcia. Maria Hilda, Antônia Luzânia, tudo entregue. Bora, mulheres.